vou fazer a leitura do versículo 44 de Deuteronômio 4:44 até o capítulo 5, versículo de número 5. Deuteronômio 4, versículo 44 até o 5, versículo 5, nos diz assim: Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado do oriental, até o mar de Arabá, pelas faldas de Pisga. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subiste ao monte, dizendo, vamos ler o 6 também, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nós oramos, Pai, neste momento, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós, abrindo o nosso entendimento, Deus, para entendermos a Tua palavra. Deus amado, este mundo é mau, o nosso coração ainda está sob os efeitos do pecado. Nós temos uma tendência natural, meu Senhor Deus, de nos rebelarmos contra o Senhor, de não querermos nos voltar para a Tua palavra. Mas o Senhor também tem uma tendência natural, soberana, de fazer com que nós nos voltemos para a Tua lei, para a Tua palavra. Fale conosco, Deus. Nós queremos ouvi-lo, aprender da Tua palavra e cumprir os Teus mandamentos. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, infelizmente por causa da entrada do pecado no mundo, por causa da quebra do pacto com Deus, a tendência natural de todo ser humano é nós não obedecermos, é nós sermos desobedientes. Nós podemos ver isso no dia a dia. Filhos têm dificuldade de obedecer os pais. Não querem obedecer, querem se levantar contra os pais. Funcionários, muitos deles não querem obedecer aos seus patrões. Os patrões, em uma grande parcela, não generalizando, às vezes também têm um grande problema com a tirania. Acham que são melhores por aquela posição, logo querem pisar, querem maltratar, querem desfazer dos seus funcionários. Cidadãos em todas as suas áreas também, às vezes faz o mesmo. Não querem cumprir as leis de trânsito, não querem cumprir as leis que são impostas pelos magistrados, não respeitam as autoridades que foram constituídas por Deus. Pode ser os magistrados ou então as autoridades eclesiásticas. Quantas dificuldades, infelizmente, às vezes acontecem no meio da igreja de pessoas que não obedecem os seus líderes, que não obedecem os pastores. Por vez também pastores, às vezes também são desobedientes, são negligentes, porque também são pecadores, mas não justificam. E tudo isso, ou seja, toda essa desobediência, na verdade, em primeiro lugar, é uma desobediência ao próprio Deus. Porque Deus, Ele deu leis para nós obedecermos e vivenciarmos.
Então, em primeiro lugar, fica muito claro que há uma tendência natural do nosso coração caído, ainda que cristãos que somos, regenerados, de desobedecermos. Mas também, meus irmãos, não podemos nos esquecer que há também uma tendência natural da parte de Deus, Ele como soberano, de dar leis. E de fazer com que as suas leis, essa é a vontade dEle, que seja cumprida. Deus, Ele nos deu leis. Existe uma lei, primeiro uma lei natural, que existe em nós, que a Bíblia vai chamar da norma da lei. Uma lei que está dentro do nosso coração. Inclusive, não somente dentro dos cristãos, mas aqueles também que não são cristãos. Eles sabem que o que eles estão fazendo é certo ou errado. Existe uma lei moral dentro da mente das pessoas. É a norma da lei, melhor dizendo. E existe também, meus irmãos, a lei moral, o decálogo. Os 10 mandamentos que nós já meditamos e vamos continuar meditando sobre ele, é uma síntese da lei moral do Senhor. E Deus quer que a gente cumpra. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque no livro de Deuteronômio, nós temos um povo que, principalmente os antepassados dos que estão aqui, aquela primeira geração que morreu no deserto, era um povo que naturalmente não queria obedecer ao Senhor. Mas nós temos também um Deus que deu leis, um Deus que deu estatutos, um Deus que deu legislações para aquele povo e que queria que o povo obedecesse ele. E Deuteronômio é um livro que o próprio termo, o que significa Deuteronômio? Deuteronômio vem de Deuteros, que significa segundo, e nomos, que significa lei. Então, se você for juntar esses dois termos, significa segunda lei. Mas não quer dizer que há uma segunda lei. A lei é a mesma. Só que a lei, os 10 mandamentos, está sendo passado agora por Moisés, que está prestes a morrer, de uma forma sermônica, como em um sermão. E o que Moisés, Deus usando ele, quer mostrar para aquela geração? Qual geração? É a segunda geração. A primeira, ela morreu lá no deserto. Vocês lembram quando eu preguei em Números? Que eu mostrei para vocês que o povo havia chegado, meus irmãos, nas portas de Canaã. Já iam entrar. Mas ao invés de tomarem posse da terra, o que eles fizeram? Foram incrédulos. Pediram para Deus enviar espias. Moisés, manda pessoas lá para espiar aquela terra, para ver como que é, quem está lá, se tem frutos ou não. E eu falei em um sermão aqui para vocês, que aquilo foi uma incredulidade. Ou seja, para que espiar uma terra que Deus já havia espiado? Para que se preocupar com quem estava lá, se Deus já tinha dado aquela terra para eles? Então o povo foi incrédulo, e eles ainda falaram, quando voltaram, falaram bem assim, olha, a terra tem gigantes, os nossos filhos vão morrer lá, vão ser presas nas mãos daquelas pessoas. Deus se irou contra eles e falou bem assim, os filhos de vocês, que vocês estão dizendo que eles vão morrer lá, eles vão entrar, mas vocês não. Deem meia volta, voltem todos. Vocês vão ficar rodando o deserto, e vocês vão morrer, e os seus filhos vão crescer, e eles vão entrar. Então, Deuteronômio está nos mostrando isso. Agora é aquela segunda geração. É a geração dos filhos que cresceram, se tornaram homens, e agora eles estão ali, de frente com a terra. Vão entrar naquela terra. Só que antes disso, o que eles precisam? Eles precisam ouvir de novo a lei do Senhor. Eles precisam mais uma vez saber quem é Deus, porque Deus fez uma aliança com eles, e eles não podem fazer aliança com os povos daquela terra, eles não podem fazer aliança com os deuses daqueles povos que estão dentro daquela terra. Ou seja, Deus estava mostrando para eles, eu estou dando a lei para vocês, olha o que eu fiz por vocês, e aí vocês vão entrar. Ou seja, Deuteronômio mostra para nós o seguinte, que há uma tendência natural do povo ser desobediente. Há uma tendência natural de Deus dar as suas leis. E Deus, na sua misericórdia, em cada geração, Ele traz a lume, Ele traz à baila para nossa mente a lei do Senhor, para que cada geração venha meditar nela. Então, o que a gente vai ver hoje aqui, meus irmãos? Nós vamos ver esse texto, pensando na lei do Senhor, pensando naquilo que Deus fez, em 3 pontos.
provavelmente a minha ênfase maior vai ser no primeiro, tá? Primeiro nós vamos ver o prólogo, que é uma introdução a esta lei, que está do versículo 44 até o capítulo 5, versículo 5. Primeiro é um prólogo. Depois, nós vamos ver os mandamentos. Primeiramente, a gente tem os mandamentos verticais, que são aqueles mandamentos que tratam sobre o nosso relacionamento com Deus. E depois nós vamos ver os mandamentos horizontais, que são aqueles que tratam sobre o nosso relacionamento entre nós. Então, o prólogo, o relacionamento vertical com Deus e o relacionamento horizontal, ok? Então, vamos começar, primeiramente, com o prólogo. O que Deus quis mostrar por intermédio de Moisés, como está aí do versículo 44 ao capítulo 5, versículo 5. Por que o povo deve guardar a lei de Deus? Por que o povo deve se atentar e colocar como prioridade a lei do Senhor? Por várias coisas que Deus fez por eles. Antes deles guardarem, antes deles cumprirem, antes deles meditarem em tudo o que há aqui, desse capítulo até o final de Deuteronômio, Deus queria mostrar para eles o seguinte: vejam o que eu fiz por vocês. Então, olhe para o verso 44, que ele começa assim: esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, dois títulos para esse sermão. Um título está no 44, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel, e depois no 45. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou quando saíram do Egito. Esses termos aqui, eles são sinônimos, correlatos: testemunhos, estatutos e juízos. Deus está trazendo à memória deles o seguinte: olha, quando vocês saíram do Egito, eu dei para vocês leis. Eu falei com vocês lá no Monte Sinai, que aqui também é chamado de Monte Horebe. Olha o versículo 46. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. Moisés estava lembrando aquele povo como pregador ali e como o mediador deste pacto, dizendo: olha, Deus deu leis para vocês, mas Deus também deu vitórias militares. É isso que ele está mostrando no versículo 46. Irmãos, quantos inimigos Israel teve que enfrentar? Quantas lutas Israel passou? Todos aqueles povos se levantaram contra eles, mas Deus já havia prometido que iria guiá-los como os filhotes de uma águia que são levadas por elas. Deus já tinha prometido que aquele povo entraria dentro da terra prometida. Então Moisés está lembrando isso para eles: olha, eu dei leis, eu dei vitória. E tudo isso era uma forma de preparar o povo de Israel. O quê? Por que eu devo guardar a lei? Por que eu tenho que ser obediente? Porque Deus foi misericordioso comigo, porque Deus me salvou, porque Deus me libertou, porque Deus, Ele é aquele que conteve todos os inimigos, é aquele que me deu vitória. E aí vem o versículo 47 que diz: e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até o mar de Arabá, pelas faldas de Pisga. Ou seja, por isso, Israel, por isso, ó segunda geração, no qual Moisés estava falando, por causa dos juízos, dos testemunhos, dos estatutos, das vitórias, porque eu guiei vocês durante o dia através de uma nuvem, eu guiei vocês à noite através de uma coluna de fogo, eu mandei codornizes do céu para vocês, eu mandei maná do céu para vocês. Então, por causa de tudo isso, da minha presença pactual, da minha fidelidade, é que vocês devem guardar os meus mandamentos. É isso que Moisés quer mostrar.
Esse é o contexto aqui. E isso também, meus amados irmãos, é de suma importância para nós. Por que que nós devemos guardar a lei do Senhor? Por que que nós devemos ser obedientes ao nosso Senhor? Porque Ele é Deus e Ele manda, mas também por causa dos atos de misericórdia dEle. Vejam, por exemplo, quando a gente vai para o Novo Testamento, as cartas de Paulo. Você pega uma carta aos Efésios. Começa o capítulo 1 até o capítulo 3, falando da nossa união com Cristo. Daquilo que o Senhor fez. E o capítulo 1 principalmente diz que Ele nos escolheu, que Ele nos redimiu, que Ele nos regenerou. Mostra várias coisas. Mostra a nossa situação outrora. Nós estávamos perdidos, nós estávamos alheios às promessas. Mas aí vem um Senhor e nos salva e nos regenera. E faz de nós o povo do Senhor. E depois disso, no capítulo 4, então vem agora, obedeçam. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe com as suas próprias mãos. Então, percebam que os mandamentos, os imperativos, as ordenanças de Deus, elas estão calcadas nos indicativos naquilo que nós nos tornamos em Cristo. Deus, Ele não simplesmente fala, haja, Nonato, Miguel, faça isso, Marcos, faça aquilo. Tudo bem, Ele tem poder para mandar a gente fazer, mas Ele traz à nossa memória o que Ele fez por nós. Ele traz à nossa memória as misericórdias dEle sobre nós. Por isso que nós temos que obedecer. Por isso que os filhos devem ser obedientes aos pais. Os pais não devem instigar os filhos à ira. Os patrões não devem pisar nos seus funcionários. Os funcionários devem tratar bem e não com falsidade aos seus patrões, não somente quando estão na frente dele, mas também quando ele não está. Por quê? Porque nós somos crentes. Porque nós somos cristãos. Vejam, abram aí, por favor, o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 é um salmo que fala daquela pessoa que ama a lei do Senhor. Da pessoa que ama se debruçar diante da lei. Olha o que o Salmo diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebam que há um contraste aqui. Há um contraste entre aquele que se detém na lei, que medita na lei, aquele que ama a lei, que tem prazer na lei, e os ímpios, que são aqueles que desprezam a lei do Senhor. Se nós pensarmos nesse texto, conectado ao sermão que nós estamos ouvindo agora, ou seja, ao texto de Deuteronômio 4, se você é um crente, você ama a lei. Se você é crente, você medita na lei. Você tem prazer na lei. E interessante, meus irmãos, é que o Salmo 1, ele é um salmo que às vezes a gente pensa que o contraste está entre os justos e os ímpios. Os que meditam na lei e aqueles que não meditam na lei. Mas o Salmo 1 e o Salmo 2, que na verdade é uma introdução a todo o saltério, ele está falando especificamente sobre o Messias. Quem medita na lei do Senhor, quem não se detém no caminho dos pecadores, mas medita e tem prazer na lei do Senhor, é o Messias. É Cristo Jesus. Então o Salmo é cristocêntrico. O Salmo está falando sobre aquele que é Cristo, que é o bem-aventurado, e aqueles que seguem o caminho do bem-aventurado, que é na meditação da lei, e aqueles que desprezam a lei. Então o contraste está entre Cristo e os que estão com Cristo, e aqueles que estão no mundo. Cristo ama a lei,
E quem é cristão ama a lei do Senhor, a lei moral. Cristo ama ser obediente ao Pai. Mesmo sendo Deus, ele foi obediente ao Pai. E aqueles também que dizem ser cristãos, também devem ser obedientes à lei, obedientes ao Pai. Tanto que no capítulo 2, olha o Salmo 2, melhor dizendo, ele já é o contrário, ele vai falar sobre os ímpios. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que o ímpio quer? Romper os laços. Os ímpios querem desobedecer. O que o teu coração, que ainda é caído, o teu coração ainda é inclinado para o pecado, ele quer anarquia, ele quer rebelião, ele quer briga. O que aquelas pessoas estavam propensas a fazerem na época de Moisés? Isso. E Deus, na misericórdia dele, então, ele traz o seu servo, o pregador Moisés, para trazer à memória deles o que Deus fez por eles e o que eles deveriam fazer. Agora, voltem lá para o capítulo 4. Vamos para o capítulo 5 de Deuteronômio. Veja que, dando continuidade, ele diz, versículo 1, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos falo, e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. Observem que o texto ele está dizendo assim: chamou Moisés a todo o Israel. Como que você imagina isso aqui? A gente está falando de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Você imagina que era assim, por exemplo, Moisés chegando e uma voz super poderosa, e ele pegou e chamou, e todos ouviram. A ideia não era essa, né, meus irmãos? Eu acredito que hoje, até com a tecnologia que nós temos, já é bem complicado você chamar a atenção de mais de 2 milhões de pessoas. Então, o que acontecia aqui é o seguinte: quando diz chamou Moisés a todo Israel, chamou Moisés os chefes de cada tribo. Cada chefe, cada líder foi chamado. E Moisés transmitiu para aqueles chefes a palavra que ele recebeu do Senhor. E aqueles chefes transmitiram às suas tribos a palavra que Deus passou para Moisés. E assim chegou em cada pessoa, chegou em cada casa. Isso é um princípio também bíblico, que é muito oportuno para nós. Deus, ele nos manda a palavra, que já está registrada. O pregador, ele prega aquela palavra. E quem está pregando não vai ter acesso contínuo aos lares, aos filhos, às famílias. Então, cabe a cada chefe de casa, cabe a cada sacerdote do seu lar, retransmitir aquilo que ouviu. Por isso que o culto, a pregação da palavra é muito importante. Você deve prestar atenção na palavra do Senhor, você deve fazer anotações para que você chegue no seu lar e você transmita a palavra que você ouviu. Agora, olhe para o versículo 1, quando ele diz: ouvi, ó Israel. O que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos uma palavra que para os judeus era muito importante. No caso aqui, os israelitas e posteriormente os judeus. Nós temos o shemar, ou chamar, depende muito da pronúncia. Para eles era o grande mandamento deles: ouve, ó Israel. Abra em Deuteronômio capítulo 6, que foi o texto que nós fizemos a leitura nesta manhã. Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o grande mandamento deles: ouve, ouve. Só que não é apenas um ouvir de qualquer jeito, que infelizmente às vezes acontece conosco. Convenhamos aí. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes a palavra entra aqui e sai ali. Ou às vezes vários ruídos, várias coisas podem tirar a nossa atenção. E você apenas ouve, ou você chega na igreja de um jeito e você sai do mesmo jeito. Só que quando o texto aqui, no capítulo 5, está dizendo: ouve, ó Israel, o ouvir, o verbo aqui, ele está atrelado a aprender. Se você olhar aí, parece que uma coisa vai levando a outra. Olha, ouve, aí embaixo aprendais, e embaixo cumprirdes.
Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprir. Então você ouve, você aprende e você cumpre. Esse é o objetivo. O objetivo é que alguém fale, alguém ensine, que haja mestres que preguem a palavra. Moisés estava pregando a palavra, era um pastor mestre, anunciando a palavra. E a congregação reunida, a assembleia, estava o quê? Aprendendo. E automaticamente agora eles iriam cumprir. Porque uma coisa é ouvir, atrelado a ela, cumprir. Ou melhor, aprender e cumprir. Você ouve, você aprende, você cumpre. Só que tem alguns que apenas ouvem. Poucos são os que aprendem e poucos são aqueles que cumprem. Isso é um grande problema, meus amados irmãos. O cristianismo, às vezes, ele é criticado, ele é depreciado por muitas pessoas, porque às vezes nós somos peritos em muitas coisas, somos conhecedores de muita teologia, muito conhecimento, eu me refiro à teologia reformada principalmente, mas e a prática? E o amor, e o dia a dia, e a piedade. Ou seja, isso também conta, meus amados irmãos. Não é apenas encher a mente de informações teológicas, não é apenas dissecar uma teologia bíblica, uma teologia sistemática e conhecer muitas coisas. Isso, eu falo para vocês, não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Basta você ter um tempinho, basta você se dispor. Ou você compra uns livros, ou então hoje as pessoas acessam pelo tablet, acessam pelo celular, pelo computador. Tem pessoas que têm uma biblioteca que muitos, em anos atrás, não tinham capacidade. Hoje a gente consegue armazenar 10 mil livros, 20 mil livros dentro de um tablet. Mas a questão é a piedade e a prática. Como que anda seu casamento? Como que anda a sua vida? Como que você é visto? Você é visto como um homem piedoso? Como uma mulher piedosa? Você é visto como uma pessoa que espelha de fato Cristo? As pessoas olham para você e vê você apenas como um poço de sapiência, como um poço de intelectualidade e também de piedade e também de santidade. As duas coisas estão juntas. Assim como caminha junto, meu amado irmão, lei e graça, deve caminhar junto também conhecimento e prática. Você deve ouvir, você deve aprender e você deve cumprir. Senão você não está caminhando direito. Agora, olhe para o verso 2. Então ele diz, o Senhor, olha o que ele está trazendo à memória dele. E o que Deus está trazendo à nossa. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Eu gosto desse texto, porque ele mostra a transcendência de Deus e a imanência de Deus. Ele mostra a transcendência quando diz o Senhor, Yahvé. Está falando do Deus distante, do Deus onipotente, do Deus infinito, do Deus eterno. Está falando desse Deus que é um Deus separado de nós. Mas agora ele está trazendo à memória o pacto. Ele é esse Senhor, mas ele é nosso Deus. Por que ele é nosso Deus? Porque ele fez aliança conosco. Em Horebe, outros textos vai dizer no Sinai, que é aquela península cheia de montes ali. Deus fez uma aliança. Meus irmãos, essa aliança aqui também é aliança conosco. Deus é um Deus aliancista. A teologia reformada ensina a aliança. A presbiteriana, ela ensina isso. Deus é um Deus que faz alianças. Ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi e a nova aliança em Cristo. Mas todas estas alianças aqui, a primeira foi com Adão, que a gente chama de pacto de obras. Depois, todas as alianças, elas são a mesma. Todas elas estão apontando para Cristo. Todas elas, na verdade, cada um tem uma informação e vai desenvolvendo até chegar em Cristo. O que isso tem a ver conosco? Quer dizer que o Senhor fez uma aliança com você em Cristo Jesus. Ele tem um pacto. Ele está fechado contigo. Igual essa aliança que eu tenho aqui, que eu tenho uma aliança com a minha esposa, com a Elciane. Deus tem uma aliança com você. Ele faz a parte dele. Mas ele também exige que você faça a sua em Cristo Jesus. Que obedeça.
obedeça a sua lei. Isso não é meramente legalismo, ou isso não é um arminianismo. Como assim, pastor? Eu tenho que fazer? Você tem que fazer. Você tem que fazer não para ser salvo, mas você tem que fazer porque você é salvo. Você tem que cumprir porque você está em Cristo. Olhe para o versículo 3. Ele vai mostrar como que foi isso. Esta aliança não foi com nossos pais, que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Eu acredito, e muitos comentaristas estão de acordo, que aqui é um dos pontos mais complexos dessa perícope, dessa passagem. Porque ele diz assim: não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Mas nós nos lembramos que Deus fez uma aliança com os pais deles, com aquela geração passada. Eles não saíram do Egito, Deus não levou eles lá no Monte Sinai, Deus não fez uma aliança com eles ali. Então, o que o Senhor está falando aqui? João Calvino é o que parece que vai mais a fundo disso, porque algumas pessoas vão achar que pais aqui são os patriarcas. Então, seria quase que um desafio ou uma luta entre lei e graça. Olha, naquela época era assim, agora é dessa maneira. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte: não foi com nossos pais, quer dizer, aquela geração, aqueles que morreram, eles estão mortos, que fez o Senhor esta aliança, uma aliança genuína, uma aliança que vai além daquela questão externa, mas uma aliança no coração, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, Deus está trazendo à memória dele o seguinte: olha, eu fiz uma aliança verdadeira com vocês, eu tenho um pacto genuíno com vocês, por isso cumpram, por isso vivam. Face a face, olha o verso 4, face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio de fogo. Nesse tempo, eu estava em pé, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Irmãos, olha o que o texto está dizendo no versículo 4. Face a face falou o Senhor conosco. Ele está lembrando quando o Senhor falou com eles lá no Monte Sinai, lá em Êxodo 19, Êxodo 20, que deve ter sido algo maravilhoso e algo também terrível. Porque as pessoas, elas viram coisas relacionadas ao Senhor. Elas ouviram trovões, elas viram raios ali. A terra tremeu, Deus falou, Deus bradou naquele momento, Deus fez um pacto com eles face a face. É o que nós chamamos de uma teofania, que é uma manifestação de Deus, que é uma manifestação física. Ou seja, Deus é um ser espiritual. Deus não é um ser físico, mas ele toma algumas formas para se revelar. E aqui está dizendo: eu falei com vocês face a face, no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé, Moisés, entre o Senhor e vós. Qual que era o papel de Moisés aqui? Moisés estava fazendo o papel de mediador, assim como Cristo faz o papel de mediador entre nós e ele. Ou seja, tudo isso aqui aponta para Cristo. Se você for lá para Hebreus, abra em Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Havendo Deus, preste atenção, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que esse texto está dizendo? Que Deus, outrora, ele falou de várias maneiras, e é um fato. Deus falou com Adão. A palavra diz que Deus andava na viração do dia com Adão. Provavelmente Adão viu alguma coisa. Adão não somente ouviu, Deus deve ter se materializado, tomado alguma forma, e Adão via alguma coisa sobre Deus. Depois, Deus passou a falar teofanicamente, tomando uma forma. Ele falou através de um anjo,
o anjo do Senhor, pessoas viam, pessoas adoravam. Ele falou através da sarça ardente, era o próprio Deus falando ali. Ele falou através da coluna de fogo, da coluna de nuvem, também era uma manifestação de Deus, mas tudo isso era sombra. Todas estas coisas eram tipológicas, estavam apontando para o momento em que Deus falaria de forma definitiva conosco, através de Jesus Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus diz isso. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, quem é que se coloca de pé diante de nós e Deus, e faz essa ponte, e faz essa mediação? Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que faz a ponte. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Moisés estava apontando para ele. Então, quando o texto lá em Deuteronômio fala dessa maneira, está apontando para o Senhor. Meus irmãos, como eu falei, a minha ênfase maior seria nesse primeiro ponto, o prólogo. Porque daqui para frente, não que seja dispensável, tá? Mas teria que ter tempo. O que nós temos agora em segundo e em terceiro lugar? Primeiro, você tem essa preparação. Eu sou Deus, eu libertei, eu salvei, eu dei vitórias, eu fiz tudo isso por vocês. Agora, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 21, Moisés vai falar sobre os mandamentos mais uma vez. Ele vai repetir os mandamentos. Ele vai tratar sobre os mandamentos verticais, do versículo 7 até o versículo de número 15, e os mandamentos horizontais, através do versículo 16 até o 21. Ele vai repetir. Por que ele vai repetir? Porque lá em Êxodo ele já falou. Mas ele falou para aquela primeira geração, agora ele está falando para a segunda. E por que o livro recebeu esse nome de Deuteronômio? Abra aí em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. 17, 18 que diz: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. É daqui que vem a ideia de Deuteronômio, de Deutero, segundo. Ou seja, Deus ordenou ali, olha, nós vamos escrever de novo. Mais uma vez, você vai ter a segunda lei colocada diante de vós. Então, em primeiro lugar, há um prólogo. Por que eu tenho que guardar a lei? Por que eu tenho que ser obediente? Porque Ele é meu Deus, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele me deu vitória. Porque o meu coração é um coração rebelde, vai se inclinar para fazer o mal, mas Deus é bom e vai me chamar a fazer o que é correto. E aí vem então os mandamentos verticais e os mandamentos horizontais. Eu vou passar bem de cima, assim, por largo. Não terás outros deuses diante de mim. O crente, ele não deve ter outros deuses. Deus fez um pacto conosco. Você não pode fazer um pacto com o ímpio. Você não pode fazer um pacto com os deuses dos ímpios. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, você deve adorar o Deus correto, o Deus verdadeiro, o único Deus, mas da maneira correta. Você não vai fazer imagem de escultura. Você não vai adorá-lo de qualquer maneira, do jeito que você quer. Esse é um ato de rebelião, de desobediência. É o que muitas pessoas fazem. Criam coisas para tentar atrair pessoas. Irmãos, poderia ser muito cômodo para nós, nesse início de plantação de igreja. A gente se reunir na mesa, né? Deus me livre disso, no sentido assim, gente, o que a gente faz para atrair esse povo? O que a gente faz para a gente encher esse salão de pessoas? Vamos trazer novidade. Vamos ver o que eles querem, o que eles gostam. Vamos pesquisar quais são as músicas que eles gostam. Quais são as coisas que a gente pode colocar aqui. Não. Isso vai promover apenas inchaço. Mas isso não vai glorificar a Deus. É a mesma coisa de fazer imagem de escultura. Está fazendo por quê? Foi autorizado por Deus? Não foi. Então, não terá outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, está falando sobre nós sermos representantes de Deus aqui. Você está representando onde você for, você está carregando o nome do Senhor.
guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o teu Deus, versículo de número 12. Uma prática que nós não podemos negligenciar, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Irmãos, eu já ouvi de pastores que você pensa que são pessoas sérias, e fala bem assim, olha, o dia do Senhor, quem guarda o dia do Senhor, isso é coisa de neopuritano. Que isso? Isso é coisa de crente que lê a Bíblia. Crente deve guardar o dia do Senhor, meus irmãos. Nós devemos obedecer. Esse dia é um dia específico para adoração, para visitação. É claro que tem a exceção, tá? As exceções de pessoas que trabalham de forma emergenciais. Então, essas pessoas sim, tudo bem. Mas se você não está trabalhando, você vai ficar em casa? Não, você vai vir para o culto, você vai ouvir, você vai adorar. O culto, ele não é algo, meus amados irmãos, opcional. O culto é uma obrigação do crente. É uma obrigação nossa. Eu já falei aqui em outros sermões sobre esse texto. Eu comparo o dia do Senhor como trombetas invisíveis, espirituais, que são tocadas. E chamando todos os eleitos no domingo para vir e adorar o Senhor. E aqueles que são sensíveis à voz do Espírito, aqueles que ouvem o Espírito de Deus e são obedientes, eles vêm. Eles vêm. Irmãos, com toda vênia possível, com todo respeito e amor, você não pode trocar. Você não pode trocar o dia do Senhor por algum tipo de festa, por algum tipo de um churrasco, isso ou aquilo outro. Eu quero que isso pese na tua mente o seguinte: qual é o mais importante? É o dia do Senhor ou festa? Eu não posso obrigar vocês, eu estou orientando. Mas tem certas coisas que a gente não marca no domingo. Tem certas coisas que a gente não coloca na agenda no domingo. Eu entendo que o serviço às vezes é corrido, principalmente a pessoa trabalha de segunda a sábado e às vezes só tem o domingo. Mas isso deve pesar. É o dia do Senhor, é o dia do culto, é o dia da adoração, é o dia de nós conversarmos com o nosso Senhor e aí sermos abençoados ao longo da semana. Então, após ele falar sobre esses mandamentos verticais, aí depois ele vai para os horizontais, que é o terceiro ponto, que eu vou passar também muito rápido. Ele vai colocar do versículo de número 16, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Veja, tudo isso aqui é ordenança. Honra teu pai, não maltrate, não desmereça, não desobedeça, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho e não cobice a mulher do teu próximo. Irmãos, quem consegue cumprir tudo isso de forma perfeita? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos nós, ao entrarmos nos 10 mandamentos, pode ter certeza, você vai falhar em um ponto ou outro. Em alguma coisa você vai perceber bem assim, é muito difícil escalar esse monte sem que eu escorregue e caia. Ah, pastor, mas eu nunca traí minha esposa. Será que você nunca pensou? Ah, pastor, eu nunca matei ninguém. Você pode puxar aí a minha ficha criminal, está tranquila. Será que você nunca odiou uma pessoa ao ponto de quebrar o mandamento e falar bem assim, eu queria que aquele irmão morresse, rapaz, eu odeio aquela pessoa. Ou será que você já não matou alguém naquele sentido mais bonito? Sabe, aquele sentido clássico assim, eu sou educado, eu não vou ficar batendo boca, mas ele lá e eu cá. Ele na dele e eu na minha. Não quero nem conversa. Ou seja, na sua mente você já matou aquela pessoa e você já quebrou o mandamento. Então, os mandamentos, na verdade, todos eles apontam para Cristo. Sem Cristo Jesus, eu quero que você lembre do que eu falei aqui na nossa liturgia. Lembra lá de Lucas, a leitura que nós fizemos? Jesus conversando com aquele homem, e ele começou a falar dos mandamentos, aí Jesus falou bem assim, olha, você falou muito bem, cumpra e você viverá. Ou seja, se você quer viver baseado na guarda dos mandamentos para você ser salvo, a resposta do Senhor vai ser, tente.
Cumpra. E a questão é, você consegue? Não. Por isso que todos esses mandamentos apontam para o Redentor. Cristo Jesus cumpriu em nosso lugar os mandamentos. Cristo Jesus cumpriu os mandamentos verticais, os mandamentos horizontais. Por isso que em teologia, nós aprendemos isso no estudo de Cristologia. Nós aprendemos que o Senhor, Ele cumpriu tudo que está aqui, meus amados irmãos. Ele cumpriu de forma ativa e passiva. Passiva quer dizer que ele sofreu naquela cruz porque você deixou de cumprir a lei. E ativa quer dizer que ele fez o que você não fez. Ele fez o que Adão não fez, ele cumpriu tudo isso. Por isso que o resumo de tudo isso, eu termino aqui, é que os mandamentos, eles vão mostrar a nossa impureza, a nossa falha, mas vai mostrar também quem pode cumprir e a quem eu devo me apegar, que é Jesus. Então, Jesus Cristo, Ele cumpre e faz com que você se volte agora. Agora você vai cumprir, não para ser salvo, mas você vai cumprir porque você é salvo. Você vai buscar com a graça de Deus, vivenciar isso aqui. Mas não com aquele peso, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu vou para o inferno. Eu tenho que guardar o domingo, porque se eu não guardar, eu estou perdido. Não, meu irmão. Você vai errar na caminhada. Eu estou te incentivando a guardar, mas eu sei que você vai falhar. Eu sei que eu vou falhar, infelizmente. Mas mesmo assim, porque eu estou em Cristo Jesus, o Senhor já recebeu o sacrifício que era necessário para a nossa salvação. Estão compreendendo? Então, sem Cristo Jesus, o negócio é bem pior. Eu termino, meus irmãos, com algumas aplicações do que a gente aprende com esse texto longo. O que a gente aprende aqui? Primeiro, é possível, preste muita atenção, é possível convivermos com o povo de Deus, ouvirmos a palavra de Deus e sermos rebeldes a Deus. É possível. É possível você estar numa igreja séria, que a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo anunciado, e você está vivendo como um rebelde. A prova disso é a primeira geração de Israel. Ouviram e morreram no deserto. Ou seja, isso aqui é um anúncio para nós, é um chamado de atenção para nós. Cuidado, não sejam apenas ouvintes, temam ao Senhor. Se você simplesmente ouvir e não praticar o que você está ouvindo, a tua prestação de contas no juízo vai ser bem maior do que os demais, porque você sabe muito, porque você ouviu bastante. Em segundo lugar, aprendemos com esse texto a importância de termos mestres na igreja ensinando a palavra. Moisés estava ensinando, precisamos de pessoas ensinando. Precisamos de pregadores, precisamos de mestres, precisamos de uma igreja que seja saudável nesse aspecto. Levar a palavra, ensinar a palavra, o povo precisa disso. A gente não pode ficar só com aquela aguinha com açúcar, só com aquela coisinha rasa. Temos que ir a fundo nas Sagradas Escrituras. Precisamos de pessoas que ensinem. Terceiro, aprendemos que a obediência, ela flui do amor a Deus e não do legalismo. Preste muita atenção nisso. A gente tem que obedecer? Temos. Por quê? Obedecermos para sermos salvos, obedecermos para conquistarmos o favor de Deus, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Eu não estou ensinando aqui um legalismo. Eu estou ensinando que a obediência, ela flui de um amor a Deus. A obediência flui de uma conscientização. Olha o que Deus fez por mim. Por que eu não posso me esforçar? Em quarto lugar, lei e graça caminham como, gente? Lei e graça caminham juntos. Eles não estão divorciados. Não é como os dispensacionalistas ensinam, lá foi lei, agora é graça. Não, lei e graça estão junto. Você só vai conseguir guardar a lei com a graça de Deus. Você só vai conseguir se arrepender dos seus pecados a partir da graça de Deus. As duas coisas estão caminhando juntas. Elas não estão divorciadas. Deus, ele dá a sua lei, Deus também dá a sua graça. E por fim, meus irmãos, em quinto e último lugar, tudo isso aqui aponta para quem? Para Jesus. Jesus está de pé e faz a mediação entre nós e Deus. Jesus cumpriu a lei para que você seja salvo.
Jesus é aquele que realiza todas essas coisas. Esse texto é um texto que aponta para ele. Termino dizendo: o nosso coração é inclinado para a desobediência, naturalmente. Deus, naturalmente, Ele chama a gente à lei. E Ele aponta Cristo, que é o caminho para você guardar a lei de uma forma muito suave. Então, meus irmãos, essa é a geração do século 21. Essa é a geração que nós temos a lei. E essa é a geração que Deus está chamando a nossa atenção para a obediência. Foi assim com a primeira geração, foi assim com a segunda em Deuteronômio, e nós estamos já há várias gerações à frente daquilo ali, mas a palavra continua a mesma. Uma aliança renovada, onde somos chamados à obediência. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado por nos mostrar a maravilhosa lei do Senhor. A síntese, Senhor Deus, que está nos 10 mandamentos. Obrigado por tudo que o Senhor fez e pela capacidade que o Senhor nos concede para guardarmos a lei do Senhor. Fortaleça esta igreja, fortaleça essa geração, Pai, para que a gente não venha se perder neste mundo mal. Pelo contrário, que possamos viver em obediência à Tua palavra. Essa é a oração que eu faço, Deus, em prol de todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique de pé, meus irmãos. Vamos terminar cantando ao Senhor. Nós vamos responder esse sermão cantando: vem o Senhor minha vida oferecer. Vamos nos colocar como sacrifícios vivos diante do nosso Deus. Cante conosco, igreja. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vamos voltar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar
para te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos terminar, meus irmãos. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos pelo nosso mediador. Saímos daqui, Senhor Deus, convictos de que o Senhor nos chama à obediência. Hoje à noite, se o Senhor assim permitir, nós estaremos aqui renovando a aliança consigo através da ceia e sendo chamados a vivermos em obediência, em santidade, a andarmos em novidade de vida. Fortaleça essa congregação. Enche essa congregação, Senhor Deus, do teu Santo Espírito e de pessoas engajadas com o teu reino, envolvidas em fazer a tua obra. Nós pedimos isso, Pai, na autoridade, no nome santo daquele que está de pé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e benditas consolações do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, nesse dia do Senhor e para todo sempre, que possamos dizer amém.